Momento Anefac. Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac. Nosso papo agora é sobre o PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios. Para falar com a gente sobre esse tema, está conosco o Márcio Silva, ele é um empresário do ramo contábil e nosso diretor aqui da Anefac para PMS. Eu sou Emerson Dias e antes de começar a conversar com o Márcio, eu quero pedir a você duas coisas. Primeiro, nos acompanhar nas redes sociais, estamos presentes em todas elas. E segundo, acessar o nosso site, anefac.org, conhecer a nossa grade de eventos. Márcio, bem-vindo mais uma vez ao podcast Momento Anefac. Obrigado, Emerson. Mais uma vez é um prazer estar aqui no podcast da Anefac, auxiliando os empresários a sair desse momento de crise. Legal. E pensando em auxiliar os empresários a sair desse momento de crise, explica para a gente o que é o PRONAMP. Qual que é o objetivo deste programa? Bom, Emerson, o PRONAMP ele foi um programa feito pelo governo, né, pela Lei 13.999, de 20 de maio de 2020, com o intuito de auxiliar financeiramente as empresas nesse momento de crise. Né? Basicamente, é um programa voltado para as pequenas e médias empresas que estão agora sofrendo aí muito com esse momento de pandemia. Caixas estão cada vez mais vazios. A situação também de retorno dessas empresas para as atividades está comprometida. Então, é um auxílio que o governo aí está colocando para essas empresas. Ele tem mais foco para investimento, para capital de giro? Como é que é isso? É um programa bem amplo. Então, por exemplo, o seguinte, as empresas poderão captar para capital de giro, para as modalidades de investimento e também para se socorrer das situações operacionais. Né? Então, serve tanto para você adquirir equipamentos, para poder adquirir estoques, mas também serve para você pagar salários, para você poder pagar contas do dia a dia, como a energia elétrica, telefone, aluguéis. Então, é bem amplo esse programa. Tá. E quem tem acesso ao programa? Né? Quem é que está aí enquadrado como empresa de pequeno porte, que tem acesso ao PRONAMP? Bom, basicamente são as empresas definidas pela Lei Complementar 123, que tiveram faturamento até 360 mil para microempresas e até 4.800.000 para empresas de pequeno porte, independente da forma como tenham pago tributos em 2019. Tá, então, empresas do lucro presumido e lucro real que estejam nessa faixa de faturamento também poderão aderir ao programa. Tá. E, Márcio, isso é uma vantagem para quem está formalizado ou isso também tem acesso quem está no mercado informal? Não, somente para quem está formalizado. Né? Então, a própria lei ela diz que as empresas precisam estar registradas tanto na junta comercial quanto nos cartórios de registro para poderem ter acesso a esse tipo de crédito. Tá. E quanto cada empresa pode captar? Isso está restrito a um CNPJ e filial? Como é que é isso? Não, ele comporta todos os CNPJs raiz. Né? Então, por exemplo, uma empresa com as suas filiais poderá adquirir um crédito somando o faturamento da matriz e das filiais, né? Até o limite de 30% do faturamento de 2019, né? Ou para empresas que foram constituídas ao longo de 2019, o 30% sobre o capital social ou 30% do faturamento daquele que for mais vantajoso. Então, quer dizer, se eu já tinha uma empresa em 2019, eu faturei 100 milhões, eu posso pegar até 30 milhões. Perfeito. E não, se 30 milhões não, porque aí já ultrapassa o limite de pequena e média empresa. Então, sempre limitado àquele faturamento de até 4.800.000 do ano para ter acesso ao PRONAMP. Se ultrapassar isso, infelizmente, não terá acesso ao PRONAMP. Tá. Então, reformulando, se eu faturei 100 mil, então eu posso pegar até 30 mil. Perfeito. Caso o seu capital seja um pouco maior e você abriu em 2019, aí o capital será a referência para o empréstimo. Interessante. Tá bom. E como que vai ser a operacionalização disso para eu conseguir esse crédito? Bom, as empresas já estão sendo notificadas pela Receita Federal nas suas contas
da caixa postal do ECAC, né? Então, a empresa do Simples pode entrar lá no site da Receita Federal e até o portal do Simples, acessar com código de acesso, e lá na caixa postal dessa empresa já tem lá as informações disponibilizadas pela Receita para ter acesso ao crédito, né? Então, essas empresas devem pegar aquele documento que está na caixa postal, encaminhar até o banco. Lá tem um negócio chamado de hash, que é uma informação que a Receita está disponibilizando, que os bancos utilizarão para ter acesso ao faturamento declarado em 2019 através do PGDAS. As empresas do lucro presumido e lucro real, elas devem também acessar o ECAC, e a Receita também já disponibilizou no ECAC essa mesma informação, só que, diferente das empresas do Simples, que fazem uma declaração mensal, né, para poder recolher a guia de tributos, as empresas do lucro presumido e lucro real entregam a ECD, a Escrituração Contábil Digital, que também será referência para o empréstimo o ano de 2019. Tá. E como que eu faço para verificar se a minha empresa recebeu esse comunicado da Receita? Empresas do Simples acessa o portal do Simples Nacional, vai lá com o código de acesso onde é declarado a guia mensalmente, né? E lá na caixa postal já tem a informação deste valor que está sendo de acordo com o faturamento que a empresa declarou no ano de 2019, mês a mês. As empresas não optantes do Simples devem acessar o ECAC através do certificado digital, e lá na caixa postal também vai ter um e-mailzinho da Receita Federal dizendo que ele tem acesso ao Pronamp. Tá. Você pode dar o nome do site aí para quem está nos assistindo? Bom, da Receita Federal é www.receita.economia.gov.br, e o Simples Nacional, lá embaixo tem um portal do Simples Nacional, né? Clica no /Simples Nacional que você acessa o portal. Código de acesso, a pessoa tem acesso à caixa postal e vê lá. Empresas optantes do Simples, no mesmo portal, no lado esquerdo, tem o ECAC. Clicando lá no ECAC, ela consegue ter acesso pelo certificado digital à caixa postal da empresa, onde está esse e-mail enviado pela Receita Federal. Tá. Márcio, e qual vai ser o custo deste empréstimo para o empresário que decidir participar do programa? Bom, o programa ele tem subsídios, né? E então as empresas elas vão pagar lá uma taxa de juros de 1,25 ao ano, né? E terão aí até 36 meses para pagar. Desses 36 meses, 8 meses são de carência. Então as empresas vão poder se planejar aí com seus caixas para poder pagar esses valores. Então, ela só começa a pagar daqui a 8 meses, é isso? Isso, após o recebimento da última parcela, porque o governo está divulgando que o empréstimo, esses valores não serão totalmente disponibilizados. Então, eles serão disponibilizados por etapas. Então, após o recebimento da última parcela, conta-se ali 36 meses para quitar o valor. Desses 36 meses, 8 meses são só de carência. Tá. Você falou que é Selic mais 1,25 ao ano, né? Isso, exatamente. É uma taxa interessante de mercado, né? Sim, é uma taxa subsidiada, bem abaixo do que praticado nos bancos tradicionais. Tá. Márcio, e qual que é o limite para a contratação dessa linha de crédito? O prazo, quer dizer, né? O prazo limite para a contratação. As empresas têm até 3 meses para formalizarem aos bancos e conseguirem ter acesso ao crédito. Então, portanto, a partir do dia 20 de maio, quando foi promulgada a Lei 13.999, as empresas têm 3 meses para formalizar o pedido aos bancos. Há aí a possibilidade de uma prorrogação desse prazo por mais 3 meses, mas, por enquanto, elas têm aí 3 meses para solicitar. Tá. E qual que existe alguma obrigatoriedade para a empresa que está neste programa? Como é que é isso? Bom, aí é muito interessante porque as empresas, quando elas contratarem esse empréstimo, elas se obrigam, né, a manter pelo menos o mesmo número de empregados que obtinham quando solicitaram, né, o empréstimo, né, e por pelo menos 60 dias após o recebimento da última parcela. Então, é importante que as empresas se atentem a isso. Então, a empresa vai solicitar, ela vai
divulgar lá a quantidade de empregados registrados e ela precisa manter pelo menos 60 dias após o recebimento da última parcela o mesmo quadro de empregados. Tá. E, Márcio, e pode pegar várias tranches desse empréstimo ou é uma vez só que você entra, pega um valor e não pode pegar mais? O Pronamp, né, esse empréstimo, ele está divulgando somente a possibilidade da empresa fazer uma solicitação. Né? Qualquer outra mudança de ela poder fazer uma solicitação de 15%, depois mais 15%, ainda não está isso bem explícito. Né? Uhum. Mas também não impede dela acessar o Pronamp e outros créditos que o governo esteja disponibilizando. Ele pode pegar uma gama de financiamentos, empréstimos, independente de terem solicitado o Pronamp. Tá? Tá. Márcio, uma notícia recente agora, no jornal que eu vi, é que o pessoal estava reclamando da seguinte situação, né? Não adianta o governo garantir até 100% da inadimplência, no caso desses créditos, por exemplo, se ela não mudar o critério de análise de crédito, né? que é feito pelo sistema tradicional. O pessoal estava reclamando muito porque o governo liberava o dinheiro, mas os próprios bancos depois não repassavam aí o dinheiro porque não chegava nas pessoas, porque não passavam lá nesse checklist, essa análise de crédito. Tem alguma diferença? Como é que você vê isso? O que está acontecendo? Essa é uma boa pergunta, porque já tem empresas procurando aqui o escritório para falar que estão tendo seus créditos negados. Né? Então, assim, a lei ela não está mudando e ainda, por mais que em alguns pontos ela desobrigue as empresas a apresentar certidões, algumas certidões negativas de débito da Receita Federal, questão do fundo de garantia. Então, as empresas não são obrigadas a apresentar isso para ter acesso ao crédito. Mas não desobrigou os bancos a mudarem os seus critérios de empréstimo, né? de garantias, né? Mesmo porque os próprios bancos eles são obrigados segundo que aderirem à lei, são obrigados a manter as suas cobranças administrativas normais, caso haja uma inadimplência. Então, o que está acontecendo? As empresas estão indo aos bancos solicitarem esses valores, porque esses valores constam lá na Receita Federal, né, na Caixa Postal, como a gente mencionou anteriormente, só que isso não garante, porque ao chegar ao banco, muitas empresas têm restrições com o próprio banco, que ele está tentando pegar o empréstimo, tem, por exemplo, protestos e cadastros negativos nas empresas de crédito, de cadastro, e aí os bancos estão negando esses valores, porque os bancos eles não são obrigados a mudarem o seu critério de análise de crédito, mesmo que a lei obrigue as empresas a apresentarem certidões e outras garantias. O que os bancos estão aconselhando? Você tendo essas restrições, você negocie e solicite novamente. Agora, o problema é que as empresas já estão numa situação financeira difícil, elas terão que renegociar pendências e para poder ter acesso ao crédito. Então, isso está realmente acontecendo e pelo número de empresas que já solicitaram, já vieram atrás daqui do escritório dizendo, olha, o banco negou porque eu tenho determinadas pendências. Isso está acontecendo muito parecido com os outros empréstimos divulgados, ou seja, a maioria está tendo negado por ter restrições de crédito, protestos e principalmente por estar inadimplente com os bancos que elas estão trabalhando. Márcio, praticamente aí, acho que uma solução para resolver isso seria quase que o dinheiro a fundo perdido, né? Porque acho que neste momento também você exigir algumas garantias e alguns tipos de garantias mesmo, né? É um pouco delicado, uma vez que todo, né, o nível de faturamento caiu, né? Exatamente. Há muitas empresas que estão tentando se socorrer disso estão fechadas há 3 meses. Né? Então, elas não têm... E aí, assim, foram protestadas por algum fornecedor que não se solidarizou com a situação. E aí, ao pegar o empréstimo, os bancos estão negando. Você tem uma restrição, um protesto, eu não posso... segundo o nosso critério de análise de crédito, a gente não pode disponibilizar dessa forma. E aí as empresas estão tentando renegociar, mas como você falou, as empresas não têm dinheiro, estão praticamente tentando conseguir
este recurso para o reinício das atividades em 2020, que também nós sabemos que não vai se recuperar o tempo perdido, né? Ainda nesse ano. Então, eu concordo que os bancos precisam ter os seus critérios de crédito e não pode talvez disponibilizar assim a todos, mas a forma como está sendo negado por um protesto, por uma restrição de crédito, às vezes até recebido muito próximo desse período de pandemia, não está viabilizando muito esse acesso ao crédito. Algumas empresas já estão voltando à situação de desalento antes do Pronamp. Então foi um momento de muita euforia, muita comemoração, muitas empresas perguntando: eu tenho acesso, eu posso? E agora estão voltando a se preocupar, porque vejam que, assim, se eu estou recorrendo a um crédito dessa natureza, como eu vou quitar uma dívida antes ou renegociar uma dívida antes somente para ter acesso ao crédito? Não é, na minha opinião, muito satisfatório esse tipo de critério que está sendo adotado nesse momento. Sim. Ou seja, precisa um pouco mais de sensibilidade também em relação ao momento que todos vivemos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, assim, dizendo para as empresas que estão interessadas que os bancos eles não vão mudar o seu critério de análise de crédito, mas o fato de constar ali na caixa postal não garante, né? Então, assim, é preciso fazer uma análise da sua situação ali, principalmente de endividamento, saber se você está numa situação dessa de ter um protesto, uma situação de negativa em órgão de cadastro, para solicitar para o banco. Então, se você tiver negado, você vai ter que regularizar, porque não adianta ir na Receita. Muita gente está falando: eu vou até a Receita Federal. Não, a Receita Federal não tem nada a ver com isso. Realmente, o problema está no critério que os bancos fazem para a concessão de crédito. Tá certo. Bom, vamos tentar então mais esse programa, né? O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp, né? E vamos avaliar aí como é que o mercado vai se utilizar ou não dele, e também analisar aí como é que os bancos vão se portar nessa questão da concessão do crédito, né? Mas tudo indica que ou a gente tem aí crédito a fundo perdido, ou de fato vai ser muito complicado a vida das pequenas e médias empresas que não têm uma folga no seu capital de giro, e mesmo aquelas que tinham, né, mais 3 meses pós-pandemia, já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Por mais que aquelas que fizeram lição de casa e conseguiram reduzir o caixa consideravelmente, elas não têm condições de reiniciar as atividades. Elas precisam de um dinheiro, de um capital de giro, para reiniciar as atividades, porque senão todo aquele esforço no começo da pandemia, em março, que elas renegociaram, que fizeram toda a lição de casa, vai se perdendo na situação de não ter um dinheiro para... E nós já falamos isso em podcast passado, que a empresa precisava de recurso para o momento da pandemia e principalmente capital de giro pós-parada e reinício das atividades. Sim. À medida que o tempo vai passando, óbvio que a crise vai mudando sua configuração, né? No primeiro momento ela pega só quem não tinha caixa, no segundo momento que o tempo passa, ela começa também a chegar, inclusive, naqueles que tinham caixa. Principalmente para as pequenas e médias empresas que nunca tiveram, não tem, né, sua maioria, caixas para um longo período assim de inatividade. Legal. Márcio, muito obrigado por mais uma participação sua aqui no nosso podcast Momento ANEFAC. Muito obrigado pelas suas contribuições e esclarecimentos aqui sobre o Pronamp. Emerson, é sempre um prazer. Um abraço a todos. Valeu. Bom, este então foi o Márcio Silva, ele que é empresário do ramo contábil e nosso diretor aqui na ANEFAC para PMS, falando sobre o Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para o Desenvolvimento e Fortalecimento dos Pequenos Negócios, instituído pela Lei 13.999, de 18 de maio de 2020, que esperamos haja uma sensibilização em relação, de fato, ao acesso ao crédito, né? Não adianta só dizer que o crédito existe, é preciso fazer com que ele chegue nas pequenas e médias empresas para que possamos todos
superar esta crise sem precedentes na humanidade. Bom, se você gostou desse papo, saiba que tem muito mais aqui do podcast ANEFAC. Basta você nos acessar, que estamos presentes em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube e também no LinkedIn. Além disso, você pode acessar a ANEFAC no anefac.org, conhecer a nossa grade de eventos. Tem um monte de conteúdo importante para você e eventos que acontecem nos próximos dias. Fique ligado aí, anefac.org, e nos acompanhe. Eu sou Emerson Dias e volto contigo no próximo podcast Momento ANEFAC. Até lá.